assente num conjunto de princípios e eu vou elencar aqueles que eu acho que são essenciais nesta arquitetura. A arquitetura está muito bem concebida, está num grau de maturidade já bastante avançado, mas eu queria me focar aqui nestes princípios. O primeiro é o da troca e partilha de dados em modo peer-to-peer, ou seja, o envio de dados de uma organização para outra não envolve qualquer elemento de intermediação externos que possam processar ou manipular os dados que estão a ser partilhados. Segundo princípio, e este é novo neste tipo de arquitetura, que os dados são interpretados como sendo bens com valor económico. Ou seja, os dados partilhados por um conjunto de organizações são perspectivados como bens intangíveis, naturalmente, cuja gestão pode acarretar custos, mas que têm um determinado valor económico. Valor económico esse que, ao invés de diminuir ao longo do tempo, como acontece com os bens chamados tangíveis, pode aumentar de valor à medida que a sua utilização aumenta ao longo do tempo, não havendo também limites para a sua difusão e utilização. Pronto. Não estou a dizer nada que vocês já não tenham, não saibam, mas este é um aspecto que é a primeira vez que uma arquitetura destas explicitamente define. O terceiro princípio, que também é uma novidade, é talvez a principal novidade desta arquitetura, chamada soberania dos dados, é uma proteção por parte da propriedade dos dados e que permite controlar a sua utilização ao longo do tempo. Adota os seguintes direitos fundamentais sobre a propriedade dos dados. O primeiro, a capacidade de uma pessoa física ou jurídica de decidir de forma exclusiva e soberana sobre o uso dos seus dados como ativo económico. E em segundo lugar, a capacidade de uma pessoa física ou jurídica de ser totalmente autodeterminada em relação aos seus dados. Portanto, este é um problema que nós temos vindo a sentir ao longo dos anos, que é muito fácil toda a gente partilhar dados, seja a nível pessoal ou a nível institucional, mas a partir do momento em que os dados são partilhados, a gente perde o controle sobre os mesmos. E esta é uma das características que esta arquitetura define de antemão. Portanto, a principal questão que se levanta é a de saber, depois de termos partilhado dados, quem é que detém aquele conjunto de dados, para que propósito e em que termos, durante quanto tempo, por exemplo, que benefícios económicos é que podem estar associados, etc. E, portanto, esta capacidade do proprietário dos dados de gerir a partilha dos dados e de poder reutilizar e iniciar novas partilhas é uma funcionalidade muito importante desta arquitetura. Outro princípio tem a ver com a segurança. Eu diria que aqui o contexto é mais procurar utilizar as melhores práticas e estado da arte na transmissão e partilha de dados para assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticação na comunicação e partilha da informação também o estabelecimento de um modelo para estabelecimento de confiança entre os diversos atores, através de certificação não somente dos componentes de software, como também das organizações em causa. Portanto, esta também é uma condição necessária para suportar a partilha de informação entre organizações. Por último, eu apresento aqui um segundo slide. Esta arquitetura identifica um componente técnico para a troca e partilha de dados, denominado de conector, que é único na arquitetura. Portanto, um conector serve para disponibilizar dados, o mesmo conector, instalado noutra entidade, servirá para receber um determinado conjunto de dados.
Estes conectores podem ser complementados com aplicações, e a visão que está definida na arquitetura é a de podermos instalar conectores de várias origens, instalarmos aplicações de várias origens e as coisas passarem a funcionar. Isto é um pouco do utópico para já, mas esta é a visão a longo prazo que foi definida para esta arquitetura e que aos poucos e poucos já começa a ser realizada. A versão atual da arquitetura data de 2019 e eu acho que se encontra num nível de maturidade suficiente para ser adotada, e essa é uma das razões pelas quais nós a selecionamos para suportar este projeto, e assume-se como a especificação comum a nível de Europa para partilha de dados, encontrando-se também atualmente a integração com uma iniciativa no contexto da cloud, chamada de Gaia-X, que é uma infraestrutura de dados federativa para a Europa e que, em princípio, irá utilizar esta arquitetura também como base para o controle desta partilha. Eu, por último, referia também, acho que é importante, que aquilo que a gente tem visto é que, a nível europeu, há um conjunto muito alargado de projetos de investigação e de inovação que estão a adotar esta especificação em muitas indústrias. Eu passava para um próximo slide, que é o único, o último, desculpem. Portanto, esta arquitetura encontra-se organizada em 5 camadas, perspectivadas em 3 pilares. De uma forma muito resumida, a primeira camada de cima de negócio define os atores do espaço virtual de dados, identificam-se quem é que é o proprietário dos dados, quem é que é o fornecedor dos dados, quem é o consumidor, quem é o utilizador final dos dados. Portanto, isto são funções que são atribuídas a cada uma das entidades que estão a partilhar os dados. Definem-se também os padrões básicos na interação entre estes atores, as suas identidades digitais, portanto, as organizações têm que ter uma identidade digital, assim como os seus componentes de software e os contratos de partilha de dados. Portanto, no essencial, esta camada constitui ou define os requisitos de negócio que depois são endereçados pela camada funcional. Esta segunda camada funcional define, portanto, os requisitos funcionais, os correspondentes elementos a serem implementados e faz esta definição em termos de várias perspectivas, a perspectiva da confiança, da segurança, da soberania dos dados, o ecossistema de dados, a interoperabilidade, aplicações de processamento de dados e, mais uma vez, a questão do ecossistema e da economia dos dados. A terceira camada é a camada de processos, onde se definem as atividades que são desenvolvidas na implementação de um determinado espaço virtual de dados, em termos de setup, de onboarding, em termos de troca de dados, de que forma qual é o protocolo, a sequência de passos necessárias para fazer a pesquisa, a localização de fornecedores de dados e depois podermos fazer a publicação de dados através de aplicações específicas. Na penúltima camada, que é a camada de informação, define-se aqui o modelo de informação da arquitetura, organizada aqui em três níveis, uma representação muito conceptual, depois já uma representação mais declarativa, onde se define uma ontologia da arquitetura, e depois uma representação mais programática, onde determinada linguagem de programação é utilizada para representar estes conceitos. E, por último, temos a camada de sistema,
que é aquela que define os elementos técnicos da arquitetura, portanto, de que forma é que o conector deve ser desenvolvido, de que forma é que as aplicações que são integradas no conector também devem ser desenvolvidas, de que forma é que se deve utilizar a virtualização e a contemporização de computação aqui no sistema. Portanto, são as questões mais técnicas. Ora bem, eu acho que terminaria por aqui. Pronto, isto é uma pequena, mesmo pequena introdução. Esta arquitetura de referência, pronto, é uma especificação, como eu já disse, bastante completa, já está na terceira versão e é também auxiliada por um conjunto de implementações de código aberto, de software, que começam a aparecer para conseguirmos operacionalizar a tal partilha de dados de forma segura e de forma controlada e contratualizada, acima de tudo. Muito obrigado e fico ao vosso dispor para quaisquer perguntas quaisquer perguntas que queiram fazer. Ok, obrigado César. Quero lembrar aos participantes que deverão colocar as vossas perguntas no chat da sessão, que eu depois selecionarei essas perguntas e falo-as-ei aqui. Vou agora passar então ao... Obrigado César, uma vez mais. Vou agora passar ao Marcelo, né? Marcelo, força. Sim. Obrigado, João. Já está? Já. Consegue, sim. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Boa tarde, César. Né? Vamos nesse talk falar um pouquinho sobre a visão da Infos, né? Dentro desse projeto mobilizador da STV Go Digital. Né? O que nós estamos fazendo em termos dentro desse projeto e também alguns projetos que não estão contemplados dentro do STV Go Digital, mas que também fazem parte de uma iniciativa da Infos. Né? Então, uma pequena apresentação, né? Eu sou o Marcelo Alves, hoje eu trabalho na Infos, na área de inovação, né, e produto, com a função de arquiteto de sistemas. Tenho um doutoramento na área de sistemas complexos adaptativos, né, que envolve uma série de novas tecnologias, né, como internet das coisas, cloud computing, edge computing, disso. Tenho uns 30 anos de experiências aí atuando na indústria de tecnologia, né, em diversos tipos de indústrias, né, desde indústrias químicas até retalho online. Né. Também trabalhei durante 20 anos, né, como professor, né, em nível superior e também como investigador, né, em alguns centros de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E dentro dessa área de inovação, tenho trabalhado basicamente, né, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos com novas tecnologias. Um pouquinho o que é a Infos, né? Por que a Infos participa desses projetos mobilizadores dentro dessa indústria, né? Nós somos um dos principais fornecedores de software de gestão, né? Temos aproximadamente 60 colaboradores e aí mais de 1.000 empresas utilizam hoje o nosso software, né? Também temos outros tipos de serviços, né? E também damos apoio em projetos de hardware e de infraestrutura. Né? As nossas soluções, né, são verticais para todo esse mercado, né, da indústria têxtil, do vestuário, né, e calçado, metalomecânica, retalhos, né, e na área de distribuição também. Tá?
O nosso principal produto, né, é o nosso ERP chamado Multi, né, e que tem uma vertente exclusiva, né, para a indústria têxtil e do vestuário, né, e que nós estamos trabalhando junto nesse projeto mobilizador, né, para que todas essas novas inovações sejam incorporadas dentro desse nosso produto. E o que nós fazemos em termos de integração digital, né? O que fazemos hoje dentro da Infos, né? Então, no nosso principal produto, né, que é o Multi, hoje, dentro dessa cadeia, né, do supply chain, nós conseguimos ter toda uma integração dentro do nosso ERP em cima de produtos, encomendas de cliente, né? O planeamento de necessidades de materiais a comprar e a produzir, compras de materiais, lançamento de ordens de fabrico, separação de materiais, por exemplo, também subcontratações, né? Temos um portal de integração com subcontratados, né? Registros de produção, e também chegando até a parte final, né, aqui, né, a entrada do produto acabado no armazém, toda a parte de embalamento, o packing list, até a faturação. Então, todas essas funcionalidades dentro do produto Multi, né, permite que os nossos clientes tenham, né, um certo grau de digitalização em todos esses processos, né, que estão apresentados aqui. Tá? Então, isso hoje é o que fazemos em termos de digitalização em cima do nosso principal produto, que é o Multi. Mas aí vem o seguinte, então, o que nós estamos fazendo hoje dentro da Infos, né, para melhorar, né, os nossos produtos e estarmos aí dentro desses projetos da indústria 4.0 e melhorar ainda mais esse processo de digitalização que já existe no Multi para agregar mais valor aos nossos clientes, né? A Infos tem investido bastante em investigação e desenvolvimento, né, de novas tecnologias, como, por exemplo, cloud computing, machine learning, né, gêmeo digital, né, bem aqui um item principal também de uma indústria 4.0, blockchain, né? Também são tecnologias que estão presentes também dentro dos projetos mobilizadores, né? Como o STV Go Digital, separados em alguns outros PPS, também a qual a Infos também participa. E todo esse processo de investigação e desenvolvimento, né, ele parte para a criação de novos produtos, né, dentro da companhia, mas também, principalmente, para que possamos ter uma evolução dos nossos produtos atuais, né, para que contemple essas novas tecnologias e que agregue mais valor aos nossos clientes, né? Um outro ponto também importante que buscamos dentro desses projetos de investigação é melhorar a integração dos nossos produtos com os produtos de terceiros, né? Então, esse é um grande desafio, né, que acredito que vai estar aí na discussão, né, no debate que vamos ter nas questões, toda essa integração, porque uma coisa é termos uma integração dentro de um software, né? Mas como é que nós vamos integrar um software que é feito por uma determinada empresa com um software feito com outras empresas, né? E aí nós temos também aqui uma iniciativa de pesquisa dentro desse projeto do STV Go Digital, né? Um pouco também alinhado com o que o César falou, né? Mas tem essa iniciativa do EBIS, né? Que está numa versão 4.0. O EBIS é uma evolução de um projeto europeu, né?
que foi coordenada pela Euratex, né, que foi iniciado lá em 2008 e que desenvolveu, né, toda essa infraestrutura, né, todo um framework para fazer uma troca de mensagens, né, de negócios, exclusivamente para o setor têxtil e do calçado, né? Então, qual é o objetivo que temos ao utilizar esse projeto do EBIS dentro da Infos, dentro do nosso projeto mobilizador? É aproveitar toda a semântica que foi criada dentro desse projeto do EBIS para que possamos ter o que buscamos ao máximo e que é um problema sério, né, entre os sistemas, que é a interoperabilidade semântica, né? Uma informação que eu falo, por exemplo, uma informação que eu tenho, por exemplo, dentro do RP do Multi, pode ter um determinado contexto, mas ele pode não ser entendido por uma outra empresa que vai consumir aquela informação. Então, termos todo esse arcabouço semântico, né, é um dos principais objetivos de estarmos utilizando esse projeto, né, do EBIS, né, como ponto de partida para termos uma interoperabilidade semântica dentro desse nosso projeto do STV Go Digital e que isso será transportado para dentro das nossas soluções, principalmente a nossa solução do Multi, né? E temos outras iniciativas também, não só dentro do STV Go Digital, mas também internamente dentro da Infos, que exploramos, né, usos de cloud computing, de machine learning, né, de gêmeos digitais e também com o blockchain, né? Então, era mais ou menos isso, né, para não tomarmos muito o tempo em termos da apresentação, porque eu acho que agora é o que vai vir de melhor, né, que seriam aí os debates, né, entre os membros, e também aí estou aberto para qualquer tipo de questionamento, né? Obrigado. Obrigado eu, Marcelo. E tenho já aqui algumas questões para vos colocar. E a questão é esta, vamos lá ver. Aquilo que o César apresentou, no fundo, foi basicamente dizer que hoje em dia é possível que haja troca automática. Eles usam um termo aqui, intermediação direta, César, e corrijo-me se estiver errado, intermediação direta e entre sistemas, basicamente, foi aquilo que foi apresentado, não é? E aqui a questão é, uma coisa é nós podermos pôr dois sistemas, o sistema da empresa A e o sistema da empresa B, a comunicar diretamente. Por exemplo, num contexto qualquer de gestão da produção, o sistema A pergunta como é que está a minha encomenda e o sistema B responde, a sua encomenda está a 50% ou está com 1000 unidades, não é? Outra coisa é essa comunicação faz-se, como foi dito aqui, diretamente, ou seja, sem a intermediação de um agente humano. Ou seja, eu não ligo para lá a perguntar como é que está, o meu sistema pergunta automaticamente e a resposta vem. E a resposta é devolvida, portanto, a resposta é dada. Isso é um problema cultural? Alguma vez chegaremos facilmente a uma situação dessas, em que no fundo, os meus dados, de forma controlada e tal, são abertos ao exterior? Quer dizer, em que é que estes sistemas podem ajudar, de alguma forma, por um lado, a ganhar a confiança de quem permite ou autoriza uma coisa, e por outro lado, a ultrapassar este obstáculo, não é? Que é esta partilha aberta e direta de dados entre empresas. E deixo-vos a pergunta. Portanto, nesta especificação que tem vindo a ser trabalhada a nível europeu, portanto, um dos princípios base é os dados são enviados de uma entidade para outra diretamente. E, portanto, não há aqui aquela questão que se levanta sempre que há mediadores no meio, que é a possibilidade de alguém depois vir ter acesso àqueles dados, não é? Portanto, se os dados são enviados de um sistema de gestão para outro,
não há, em princípio, possibilidade que isso aconteça, a não ser que os dados não estejam devidamente protegidos durante o seu trânsito pela internet. Pronto, a questão aqui que é mais importante e que tem a ver com a questão da confiança é termos aqui um mecanismo que possa ser mais ou menos colocado em prática e que permita que uma entidade, antes de partilhar os seus dados, possa dizer de forma explícita a forma, o formato e os termos nos quais esses dados vão ser partilhados. E esses termos, que é o que aqui nesta especificação se designa por contrato, acaba por funcionar como uma espécie de contrato na medida em que quem está a receber e a ter acesso aos dados, antes de ter acesso aos dados, vai ter que aceitar ou propor alterações a esse contrato. E essa é uma das novidades aqui, que há de permitir, por exemplo, que determinado conjunto, determinada informação possa ser enviada para outra entidade, mas essa outra entidade só terá acesso a essa informação, por exemplo, durante um determinado período temporal. Pronto, essa é, digamos, uma das questões que, e portanto, quando nós aqui falamos em soberania de dados, estamos a falar sobre esse direito que nos assiste a nós de sabermos como e quem é que está a usar os nossos dados e com que fim. E termos algum controle sobre isso. É evidente que isto é algo que vai... pronto, quer dizer, das duas uma, ou nós temos o acesso completo a um conjunto de dados e podemos fazer com eles o que quisermos, e é isso que as pessoas estão habituadas a fazer, inclusive as organizações, ou temos mecanismos, contratos aqui pelo meio que evitam ou que colocam no terreno determinados aspectos que terão que ser cumpridos. E aquilo que estamos aqui a falar é que os dados, de facto, nunca saem da empresa. Nunca saem da jurisdição da empresa. Sim. Em termos teóricos, sim. Pois é. Sim. Há um controlo sobre isso, não é? Força, Marcelo. Sim. Não, isso daí é um ponto até importante, né? Quando o João coloca, né? Então, temos a integração entre o sistema da empresa A e o sistema da empresa B, né? A princípio, parece ser fácil fazer, né? Mas é bastante problemático, né? Isso até porque a semântica dos dados de um determinado sistema pode ser totalmente diferente da semântica de dados do que o outro sistema vai poder consumir. E essa interligação também entra nesse ponto que o César tocou, né? Até que ponto a empresa A está disposta a compartilhar esses dados para a empresa B, né? E que tipo de dados podem ser realmente partilhados entre essas empresas, né? Essa interligação, nós vemos sim como isso é um problema que precisa ser realmente bem superado, né? E a transparência desses dados também, porque desde o momento que tem uma interferência, por exemplo, hoje conseguimos ter portais onde clientes que seriam as grandes marcas obrigam as empresas produtoras a fazer os inputs de dados. Mas até que ponto essa informação chega na hora correta, né? Esse é um ponto importante. Até que ponto essas informações são fiáveis, né? Tem uma pessoa ali fazendo o input desses dados, né? Então, a experiência que nós temos, né, com algumas dos nossos clientes, é que eles não se sentem muito confortáveis, né, e em determinado momento está informando em que ponto está a produção, né, de um determinado tipo de artigo. Isso porque pode ter um prazo de entrega daqui a 2 semanas, mas ele ainda não entregou, ainda nem começou a sua produção.
Mas isso eu vejo como um processo natural, um processo de maturidade dentro das empresas. É uma tendência ter todo esse tipo de integração, né? Até mesmo isso vem muito impulsionado pelas grandes marcas, né? Que tem a cada dia mais, né? Vem pressionando as empresas a estarem fazendo esse tipo de integração. E aí o ponto também importante, né? No momento que se tira esse mediador, a necessidade de termos essa integração semântica, né? Então, a integração semântica, que é algo que temos ali no EBIS, mas ainda não é muito explorado, e estamos fazendo isso nesse projeto da STV Go Digital, é o que vai permitir que toda a cadeia consiga entender realmente que a informação A para um é a mesma informação A para a empresa B, para a empresa C, para a empresa D. Ok, e já agora, pega aí num detalhe, num ponto que foi aqui mencionado, que é a questão dos portais, não é? E no fundo essa abordagem, a integração digital da cadeia ser feita através de portais, nomeadamente, e começa pela parte forte de toda a cadeia, que são as marcas, não é? Marcas Pois. essas que impõem depois aos fornecedores de primeiro nível portais, que depois leva esses fornecedores de primeiro nível a imporem aos seus fornecedores outros portais e andamos de portal em portal. Portanto, quem esteja cá em baixo tem que responder a dezenas de portais diferentes, porque Pois é, João. isso não parece muito eficaz, pois não? Não, sim. Posso falar aqui pela experiência da Infos, que temos um portal. Não é a melhor estratégia, né? Mas é o que conseguimos hoje, né, em um determinado ponto, em termos de negócio, de fazermos também uma inclusão digital, né, de empresas que não tenham capacidade de ter uma infraestrutura, né, robusta com um software de ERP ou mesmo um software feito sob medida, né? Os portais acabam sendo uma alternativa para essas empresas. Por exemplo, nós podemos considerar dois casos, né? Aqui. A gente tem um primeiro caso que seria essas empresas que têm uma boa infraestrutura informática, né, e de qualidade, bons sistemas, boa infraestrutura. Temos o segundo caso, que são essas empresas que não têm nenhuma, né, ou tem uma estrutura informática muito precária, né, que não tem condições de ter um software de ERP ali para poder estar gerenciando todos os seus processos internos. E o que João coloca, sim, usar portais exige um esforço de operação muito grande por parte dos fabricantes, né? Você tem que deslocar muitas pessoas, horas dessas pessoas para poder estar operando esses portais. Nem sempre as informações são imputadas no melhor horário, né, que talvez a outra empresa tenha necessidade para poder ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Mas, como eu já falei, por outro lado, né, esses portais hoje passam também a ser importantes como uma forma de fazer uma inclusão digital de muitas pequenas empresas que têm lá a sua confecção e que não têm essa capacidade de ter um software de gestão e que depois possa ter uma integração, né, digital, por exemplo, o que nós estamos fazendo dentro desse projeto da STV Go Digital. Realmente esta questão dos múltiplos portais é um grave entrave a esta integração, porque realmente quem está no final da cadeia é que acaba por sofrer essa pressão e essa variedade de sistemas, porque tem que interatuar com muitos sistemas. Pronto, eu não sei a resposta, não tenho resposta pronta para esta situação, mas há noutras indústrias onde foi possível a indústria organizar-se e criarem poucos portais
muito por imposição dos fornecedores de primeira linha, que digamos que controlam as cadeias que estão a jusante e que ao longo dos anos conseguiram de alguma forma organizar-se e criarem entidades terceiras com capitais mistos que permitiram desenvolver poucos portais, muito poucos mesmo, e que integram os fornecedores de diferentes fornecedores de primeira linha. Pronto, o caso que conheço melhor é o da indústria automóvel. Sim, deixa do Tanto na automóvel. Alemanha como na França, eles foram capazes de fazer isso. Agora, eu sei que no têxtil isso é um problema. Pois é, eu poderia resumir, César, por exemplo, hoje, né, pelo contexto que existe, principalmente aqui em Portugal, e pelo que eu vejo dos clientes da Infos, o portal hoje é um mal necessário. Tem lá todos esses problemas que foram expostos, mas ele é um mal necessário para que as empresas que têm os seus subcontratados consigam, pelo menos, saber o que está acontecendo dentro daquele subcontratado, para que também não se gaste muito esforço e dinheiro com contratações de pessoas para que fiquem lá o dia inteiro dentro de um subcontratado ou circulando nos subcontratados, inspecionando o que está acontecendo, né? Então, hoje é um mal necessário, né? Como posso dizer, né? João, para além disto, se me permites, eu Força. acho que não focamos muito bem esta questão da linguagem universal. Força. Para além de podermos ter muitos portais, aquilo que também não queremos, de maneira nenhuma, é que as pessoas tenham que falar linguagens diferentes quando tentam fazer integrações automáticas entre sistemas de informação. Pronto, e eu acho que aqui, e essa se calhar é uma culpa muito das entidades que trabalham a nível académico e de investigação, acho que não fomos suficientemente ativos nestes últimos anos para dar a conhecer trabalhos, especificações que existem nesta área. Nós, neste projeto, selecionamos esta especificação do WebEase por uma razão muito forte, é que Sim. é a única, a nível europeu, se não mundial, que define, portanto, que define tecnicamente e semanticamente uma única linguagem para que as empresas no setor têxtil, vestuário e também no calçado possam usar como linguagem universal. Esta linguagem já tem um número de anos, portanto, já vem desde, portanto, ela começou a ser desenhada em 2008. 2008, já foram feitas, na altura foram feitas muitas experiências piloto, que terminaram, algumas destas experiências piloto terminaram oficialmente em 2012. Esta iniciativa continuou a trabalhar, conseguiu definir esta linguagem sob a forma de um standard europeu, portanto é uma norma para todos os efeitos, mas a realidade é que não somente cá em Portugal, mas também em Espanha e Itália, ainda há muita gente que desconhece isto. Pois é, desconhece. Realmente, isso realmente é um problema, porque ali tem muitas boas especificações em termos da semântica, né? Então, quando eu falo de interoperabilidade semântica, é justamente nesse ponto, né? Nós temos ali as transações que precisam ser executadas, quais são as informações, uma padronização das informações que precisam ser enviadas dentro dessas transações, né? Então, isso é um ponto muito importante para que toda a cadeia ela consiga ter uma interoperabilidade na troca desses dados
de forma transparente, sem que precise ter ali um mediador. Olha, agora eu tenho que converter aqui manualmente a informação A para a informação B, né? Então, esse projeto traz bastante informação para que essas conversões que vão ser necessárias entre as diversas plataformas, elas aconteçam antes, né? Ou seja, quando for enviada a informação de uma empresa A para uma empresa B, já vai dentro de um determinado padrão linguístico, né, semântico, e aí todos conseguem entender essa mesma informação. Isso é um ponto super importante. Ok, obrigado. Eu ia pegar numa questão que o César levantou logo no início, que é a questão, no fundo, da contratualização entre as partes, não é? Vamos lá ver. Nós, um sistema de uma empresa comunica com o sistema de outra empresa, ou seja, traduzido isto em linguagem de negócio, a empresa A quer saber como é que está a sua encomenda na empresa B, quer dizer que o sistema da empresa A vai perguntar ao sistema da empresa B como é que está a sua encomenda. E a empresa B responde, a sua encomenda está nesta situação, X%. Nós já discutimos que isso é feito de forma automática, sem estar mediado por ninguém, não é? Isso significa que não só há uma contratualização entre sistemas, que assim é uma coisa técnica, mas haverá também implicitamente uma contratualização no processo de negócio. Ou seja, a empresa A, quando subcontrata a empresa B, pode contratualmente dizer: eu contrato e quero ter acesso em tempo real aos dados da produção que têm a ver com a minha encomenda. E isso era o que nós deveríamos fazer normalmente, mas não é isso que normalmente acontece, não é? Mas, César, agora deixa-me perguntar, não é isso que se faz porque não há tecnologia para fazer isso e por isso mandamos pessoas à empresa B a ver como é que estão as coisas? Ou como é que é? Pois, mas eu acho que estas coisas deviam estar bem esclarecidas e bem explícitas entre empresas, a partir do momento em que elas decidem fazer negócio e, portanto, partilharem produção entre si. Estas coisas deveriam estar definidas desde a raiz. E este exemplo muito simples: eu envio uma ordem de fabrico para um subcontratado de produção, e eu depois estou à espera que periodicamente seja informado. Eu acho que isto devia estar bem definido no papel, não somente do ponto de vista interorganizacional, mas expresso também, de alguma forma, nos sistemas informáticos que estão a suportar isso. Agora, isso às vezes acontece, outras vezes não acontece. Eu acho que depende muito da autoridade ou do poder que as organizações em questão têm nesta relação. Eu posso dar assim, pegando um gancho no que o César falou, porque, assim, o que acontece, né? Uma empresa A contrata a empresa B. Então, automaticamente, a empresa A, quando vai fazer um pedido para a empresa B, manda lá uma ordem de fabrico para aquela empresa B. Então, indiretamente, ela já está recebendo essas informações, né? Mas talvez não esteja recebendo essas informações da melhor maneira possível, né? Está recebendo ali um documento por e-mail, né? Tem um contato por telefone, ou manda o documento pelo WhatsApp, ou seja, a informação em si, ele vai ter essa informação, né? Talvez o que o João coloca é o seguinte: se eu já mando esses documentos, né, ordem de fabrico, né, envio de transporte de matéria-prima, vou ter o packing list, eu tenho todas essas informações que são trafegadas entre uma empresa A e o seu subcontratado B, C ou D. Por que eu não consigo fazer isso de uma forma mais automatizada, né? Uma forma eletrônica? Talvez justamente porque não exista hoje uma tecnologia madura que permita fazer toda essa integração de uma forma transparente com todos esses elementos que já conversamos aqui. Parte de interoperabilidade semântica, a parte técnica,
Hoje conseguimos facilmente, né, tecnicamente, fazer com que dois sistemas conversem. Mas e esse padrão dos dados que vão ser trocados, né, as transações, podem acontecer, como acontecia anteriormente pelo AGI, né, porque que nos popularizou, era muito burocrático, era muito complexo, você tinha que estar desenvolvendo a empresa A junto com a empresa B, tinha que estar desenvolvendo, talvez, às vezes, um padrão que foi feito da empresa A com a empresa B, quando ele fosse fazer com a empresa C, ele já não conseguiria aproveitar totalmente esse padrão, né? Então, acho que falta ainda esse mecanismo, né, que permita toda essa interoperabilidade, que faça com que as empresas consigam, principalmente aquelas que já têm toda uma infraestrutura preparada para isso, consiga fazer essas trocas de dados de forma mais automatizada. Claro que ainda não vamos, em muitos casos, abortar os portais, né? Como eu falei, vão ter casos que ainda vão ter necessidade de ter esses portais, mas já termos essa tecnologia aqui, fazendo essa mediação mais transparente, com os dados padronizados em toda essa cadeia, até os portais podem se aproveitar disso. Ou seja, os próprios portais já vão estar falando com a mesma linguagem, né, como o César colocou bem, falando a mesma linguagem que os softwares ERPs A e B conseguem conversar depois que todo esse mecanismo, né, que estamos construindo estiver operacional. Muito bem. Estamos a aproximar-nos do fim. Eu tinha mais uma pergunta para vocês e pegando novamente uma coisa que o César disse no início, que era o valor económico dos dados. Essa questão, hoje mais do que nunca a gente sente, não é? Sabe que é isso, não é? Ter dados é ter poder. Isso está na base de muitos negócios que nós temos e até, enfim, grande parte das coisas boas e até mais deste mundo tem a ver com isso, com o facto de termos acesso a dados, e os dados dizem-nos muita coisa, não é? Por outro lado, maus dados têm pouco valor, não é? Dados com erros, dados que não existem ou mal organizados, no fundo são dados que não têm valor económico e se calhar operacional nem por isso. Não é? Portanto, isso leva-me agora a perguntar-vos, é praticamente a reta final, perguntar-vos esta questão da qualidade dos dados, que é até que ponto os dados que as empresas têm estarão na forma, no conteúdo, com a atualidade necessária para poderem ser usados em contexto que nós estamos aqui a falar, que é, por exemplo, a empresa A pergunta à empresa B como é que está a minha encomenda e na hora a resposta é dada e o valor que é fornecido é o valor real, é o valor que naquele momento ou com um delay muito baixo corresponde à verdade. Ou então, dificilmente nós conseguiremos ancorar um sistema destes por cima dos dados que existem, porque os dados de facto não refletem a realidade que se passa na empresa. João, e como é que a gente pode desta situação, não? Eu, relativamente aos erros, realçava só esta questão do tempo, que é a informação atrasada já não vale muito. Pois. E portanto, quando é esperado que um fornecedor faça um estado periódico da sua produção de manhã, uma vez de manhã e outra vez à tarde, se ele só fizer no dia seguinte, isso se calhar já não tem muito valor. Pronto, isto para além de erros, pronto, os erros são facilmente resolvidos, penso eu, porque tem mais a ver com introduções erradas manuais, não é? De dados ou representações que não obedecem à mesma linguagem, mas eu penso que esta questão do tempo ainda é a questão mais crítica. E, portanto, informação atrasada numa indústria que pretende responder cada vez mais em tempo real às solicitações do mercado acaba por ter muito pouco valor e, portanto, a qualidade também deve ser medida dessa forma. Sim, eu concordo com o que o César falou, né? Vejo nesses dois pontos seguintes.
Uma empresa que hoje tem um determinado sistema, por exemplo, quer se integrar nessa cadeia mais digitalizada, né, que está sendo construída nesse projeto, ele vai ter uma barreira inicial, justamente por problemas de semântica dos dados estarem errados, ou seja, vai ser algo que ele vai ter que superar, né, no momento que ele se integrar em uma plataforma mais digitalizada de comunicação entre as empresas, né? Mas isso ele iria também passar se ele fosse se comunicar, por exemplo, com o cliente dele, né? Então, se ele tem dados ruins dentro da base dele, ele vai ter que tratar esse dado antes dele fazer uma transmissão direta com o sistema do cliente dele ou na hora que ele pegar para fazer esse input dentro de um portal. E o outro ponto que é super importante que o César tocou é justamente o time dessa informação, né? E aí eu acho que isso vai ter que ser um ponto em que as empresas vão ter que ter isso a um nível contratual, né? Porque senão o just in time não vai funcionar, né? Então, como o César falou, olha, eu preciso ter ao meio-dia a informação do que está sendo produzida na parte da manhã. Ok, se a empresa manda essa informação 5 horas da tarde, já não tem mais sentido nenhum, né, esse tipo de informação. Então, essa operação dos tempos que precisam ser acordados entre as empresas, eu acho que vai ser um dos pontos mais importantes. A qualidade dos dados, isso naturalmente vai ser feito no momento que as empresas procurarem integração, ter uma integração mais direta entre elas, né? Então, eles vão ver que, olha, esse dado aqui que eu não fazia o input, agora vai ser importante a gente fazer o input desses dados a partir desse momento que estamos integrando aqui esse novo modelo de integração aqui do STV Go Digital, né? Mas a periodicidade desses dados, aí sim que eu vejo que vai ter que ter um acordo, né, de operação entre essas empresas para o envio desses dados. Então, isso significa que, mais do que nunca, o papel está ameaçado como grande tecnologia para recolher e armazenar e transmitir dados, não é? De uma vez por todas, o papel tem que desaparecer das empresas. Eu acredito que sim. Por exemplo, você vê a própria autoridade tributária, não só o exemplo aqui de Portugal, eu vejo que está muito mais digitalizada do que a brasileira, né? A brasileira começou agora a ter toda essa informatização, né, da parte tributária, e eu vejo isso como um caminho sem volta, né? Então, você hoje tem uma forma de você ter a assinatura digital daquele documento. Então, a tendência é documentação em papel simplesmente sumir, né? Você vai receber um PDF por e-mail, que vai ser uma cópia de um documento que você já fez uma transmissão eletrônica num formato de dados para outra empresa. Então, você tem aquilo ali para que você possa colocar no seu arquivo digital, né, que aí o arquivo de papel tende a morrer, a não ser que a autoridade, né, o governo, diga o seguinte: não, olha, você tem que ter o registro em papel, tem que estar impresso aí durante X tempos, né? Mas o que eu vejo, a tendência é justamente isso. Tudo que for de papel ser eliminado nas transações entre as empresas, porque eu acho que no mundo digitalizado não faz mais sentido ter isso em papel, né? Entre as empresas e dentro das empresas, não é? E dentro das empresas também, super importante. Andar a recolher nas empresas, não é? Portanto, isso já não devia existir, diga-se de passagem. César, algum comentário final sobre isto? Não, eu acho que o Marcelo que foi muito, muito claro. Não me vem ao espírito nenhum aspecto em particular. Muito bem.
Julgo então que chegamos ao final desta sessão. Quero uma vez mais agradecer ao César e ao Marcelo por estarem disponíveis para estarem aqui e partilhar connosco alguma visão, alguns detalhes, algumas histórias associadas a isto. Espero em breve, enfim, breve quanto possível e mediante os resultados, poder fazer uma coisa destas em que possamos dar conta dos avanços que o projeto, o STB Go Digital está a ter e, enfim, dos seus resultados e de como, de facto, podemos contribuir para esta integração digital da cadeia de abastecimento, para que ela passe a ser, de facto, digital, para que os dados consigam fluir das empresas sem barreiras, de forma controlada, contratualizada, mas sem barreiras físicas, de forma a termos verdadeiramente um cluster têxtil integrado também nesta componente digital. Meus caros, foi um prazer e agradeço-vos. Até breve. Aos participantes. Prazer foi meu, João. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde, César. Um abraço a todos. Boa tarde, Marcelo. Obrigado.